Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito dos gases. Bom, uma das principais características dos gases é a grande energia cinética que eles apresentam, ou seja, o grande grau de agitação. Nesse estado físico, os átomos ou moléculas encontram-se uns distantes dos outros, certo? E isso se deve a essa grande quantidade de energia que eles apresentam. Uma outra característica que a gente tem que ponderar também é que as forças intermoleculares, que são aquelas de polo induzido, de polo-dipolo, ligação de hidrogênio, não estão presentes neste estado físico, certo? Bom, e isso faz com que a agitação dessas estruturas seja bem maior. Outro detalhe bem relevante que a gente deve levar em consideração é com relação aos choques. Considere que nós tenhamos um gás dentro de um recipiente, certo? E as moléculas estão se movimentando, ou os átomos. E conforme eles se movimentam, pessoal, eles podem se chocar uns aos outros. E esses choques nós consideramos como choques elásticos, ou seja, não há perda e nem ganho de energia durante este processo, certo? Uma outra consideração é que os gases, pessoal, eles não apresentam forma e nem volume definido. O volume que eles apresentam é o volume do recipiente no qual eles estão contidos. Por exemplo, se eu tiver uma garrafa de 2 litros com gás oxigênio, qual é o volume ocupado por aquela massa de gás? 2 litros, certo? Devido ao fato de eles não apresentarem forma e nem volume definido. Então, essa grande quantidade de energia que os gases apresentam é uma característica muito específica, certo? Bom, mas para falar de gases, a gente tem que pensar inicialmente nas variáveis de estado. Quais são essas variáveis? Temperatura, pressão e volume. Primeira delas, temperatura. A temperatura, pessoal, ela está ligada diretamente com a energia cinética. Portanto, quanto maior a quantidade de energia que esses átomos ou moléculas apresentarem, certo? Maior será a temperatura. Quando se fala de gases, nós vamos trabalhar sempre em Kelvin, certo? E lembrando aí, para fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, basta nós somarmos 273. Lembrem-se, 0 Kelvin equivale a menos 273. Então, se eu quiser passar 27 graus Celsius para Kelvin, basta eu fazer a soma, certo? Temperatura em Kelvin é igual a 27 mais 273. Logo, a minha temperatura em Kelvin equivale a 300 Kelvin, certo? Bom, pressão. Pressão, pessoal, nada mais é do que a força exercida pelas partículas de um gás contra a parede do recipiente na qual ele está contido, certo? Portanto, quanto maior for a quantidade de gás dentro de um sistema, maior tende a ser a quantidade de choques contra a parede do recipiente. Quanto menor for o volume, maior tende a ser a quantidade de choques na parede do recipiente. E isso faz com que a nossa pressão seja maior, certo? Bom, pressão, o que eu devo lembrar? ATM, milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, pascal ou bar, certo? São unidades que indicam pressão. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Lembrem-se de outro aspecto. Quanto maior for a altitude, certo? Menor tende a ser a minha pressão. Isso é muito importante. E ao nível do mar, a pressão equivale a 1 atm, ou seja, 760 milímetros de mercúrio.
Bom, e uma outra consideração variável relevante é volume. Para um gás, pessoal, volume é algo bem simples, certo? Nada mais é do que o espaço do recipiente. Então, se eu tenho um recipiente de 10 litros e lá dentro eu tenho um gás, qual é o volume desse gás? 10 litros, certo? Então, o volume de um gás é dado pelo espaço, certo? Pelo volume total do recipiente no qual ele está contido. Bom, unidades de medida: metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Não se esqueça que decímetro cúbico equivale a litro e centímetro cúbico equivale a mililitro. Ou seja, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Bom, quando eu vou fazer a conversão de metro cúbico para decímetro cúbico ou de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 à terceira, ou seja, multiplico por 1000. 1 metro cúbico em decímetro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico em centímetros cúbicos equivale a 1000 centímetros cúbicos. Se eu quiser passar o inverso, centímetro para decímetro ou decímetro para metro, basta eu fazer o quê? Dividir por 1000. Fechado? Então, esse é o nosso aspecto a respeito de variáveis de estado. Bom, pessoal, agora falando a respeito das transformações gasosas. A primeira transformação gasosa é a transformação isotérmica. Iso igual térmica, temperatura. Portanto, estamos falando de uma transformação gasosa na qual a temperatura permanece constante, ou seja, ela não sofre alteração. Portanto, temperatura constante. Isso é muito importante, certo? Nós estamos falando a respeito da lei de Boyle-Mariotti. Bom, o que esse cara conseguiu observar, certo? Ele conseguiu observar que a temperatura constante, quando nós diminuímos o volume, certo? De uma certa massa gasosa, o que acaba acontecendo com a pressão? Essa pressão ela acaba aumentando. Portanto, a lei descreve para a gente que para uma quantidade fixa de gás, isso é importante, é uma massa fixa de gás, nós temos que a diminuição do volume causa o aumento da pressão. Volume e pressão são inversamente proporcionais nesse caso. Como que eu poderia estar justificando isso? Bom, a gente sabe que pressão é o resultado dos choques das moléculas contra a parede do meu recipiente. Se eu estou reduzindo o volume, consequentemente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que haja mais choques contra a parede do recipiente. Isso faz com que nós tenhamos um aumento da pressão, levando em consideração que nós temos a temperatura constante. Bom, nesse gráfico aqui, onde nós temos o volume em centímetros cúbicos na nossa ordenada e a pressão em milímetros de mercúrio na nossa abscissa, certo? O que ele está me informando? Eu tenho dois recipientes do mesmo gás com a mesma massa. Vamos falar que eu tenho 10 gramas de gás oxigênio em cada um desses recipientes. O que eu fiz? Eu fiz uma alteração no volume, certo? Então, inicialmente, eu tinha 20 centímetros cúbicos e a pressão era de 200 milímetros de mercúrio, certo? Posteriormente, eu reduzi o volume, porque os gases têm uma outra característica, que é a propriedade de compressão. Eu consigo comprimir os gases. Eu comprimi esse gás para um volume de 10 centímetros cúbicos, certo? E eu percebi que a pressão se elevou a 400 milímetros de mercúrio.
Portanto, percebam que conforme eu diminuo o volume, eu estou elevando a pressão. Matematicamente, o que eu poderia considerar? Pressão vezes volume é igual a uma constante, certo? Já que, pensa comigo, pressão 200 vezes volume. Qual o volume? 20. Então, 200 vezes 20, 4.000, certo? Nós temos pressão, 400. Qual o volume? 10. 400 vezes 10, 4.000. Logo, matematicamente, nós podemos descrever da seguinte maneira, que pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2, certo? Isso equivale a quê? A transformação isotérmica, certo? Matematicamente, pessoal, nós podemos falar também que o gráfico gerado, ele tem o formato de uma hipérbole, certo? Ele forma uma hipérbole. Isso é muito importante porque os gráficos de transformações gasosas, eles vão ter características específicas. Então, o gráfico que caracteriza uma transformação isotérmica é uma hipérbole, certo? Diferentemente dos gráficos que vão caracterizar as duas outras transformações, que é a isobárica, certo? E a isocórica ou isovolumétrica. Bom, agora vamos analisar algumas considerações aqui da minha equação. Toda vez que eu estiver aplicando a minha equação, eu tenho que ficar atento a algumas questões. Pressão 1, volume 1, ou pressão inicial vezes volume inicial, primeiro membro, que é igual a pressão 2, volume final, vezes o volume 2, ou volume final. Bom, aqui, pessoal, toda vez que eu tiver pressão em ATM no primeiro membro, a pressão também tem que estar em ATM no segundo membro. Toda vez que eu tiver volume em litros no primeiro membro, o volume também tem que estar em litros no segundo membro. Então, a pressão ela deve apresentar a mesma unidade de medida nos dois membros, assim como o volume deve apresentar a mesma unidade de medida nos dois membros. Vamos trabalhar com alguns exercícios aqui para que vocês possam fixar essa estrutura. Bom, vamos trabalhar com o nosso primeiro exercício aqui, nosso primeiro exemplo. Eu quero que vocês considerem que eu tenho 100 gramas de gás oxigênio em um recipiente a uma temperatura de 25 graus Celsius, certo? Bom, um detalhe importante aqui. Eu tenho uma massa fixa, certo? De gás. Essa massa ela não vai sofrer nenhuma alteração. Bom, inicialmente eu tenho 5 litros desse gás a uma pressão de 2 atm. O que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser o volume ocupado por esse gás quando a pressão for de 760 milímetros de mercúrio, certo? Bom, ponto de atenção, milímetros de mercúrio e ATM, certo? Portanto, eu acredito que vocês se lembrem que 1 ATM é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então pronto, fiz a minha conversão. Logo, P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Pressão inicial, 2. Volume inicial, 5 litros. Pressão final, ou P2, 1 atm. Lembrem-se, unidade de pressão do primeiro membro tem que ser igual à unidade do segundo membro, vezes o volume. Logo, nós temos que V2 equivale a 10. Qual a unidade do volume no primeiro membro? Litro. Então, no segundo membro, 10 litros. Mas, Pedro, como que eu sei que vai ser necessário o uso de P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2?
O exercício vai te falar que a temperatura foi constante. Simples assim. Fechado? Vamos analisar mais um caso. Bom, esse outro caso, pessoal, ele vai falar pra gente a seguinte questão. Nesse momento a gente está respirando, certo? A gente inspira e a gente expira, certo? Quando a gente realiza esse movimento, o que acaba acontecendo? Acaba ocorrendo um aumento do volume nos pulmões e a diminuição. Então, quando eu inspiro, o meu pulmão aumenta o volume. Quando eu expiro, esse volume acaba reduzindo, certo? Ó, a gente fica até mais calmo depois de... Bom, então vamos aqui continuar. O exercício que eu quero pensar com vocês, ele fala da seguinte questão. Ele fala a respeito deste processo de inspiração e expiração. Vamos considerar que uma pessoa está ingerindo 0,8 litros de ar atmosférico. Então, nosso primeiro dado. Então, ela está ingerindo 0,8 litros de ar. A uma pressão de 750 milímetros de mercúrio. Fechado? Bom, quando nós inspiramos, ocorre uma diminuição na pressão intrapulmonar, certo? E essa diminuição nós vamos considerar que ela foi de 0,6%. Então, quando a pessoa inspira, certo? Ocorre a diminuição da pressão intrapulmonar de 0,6%. Então, isso aqui é dado importante que meu exercício colocou para mim. Bom, qual que vai ser a nossa questão em si? Eu quero que nós possamos calcular a variação máxima de volume em litros, certo? Sofrida por essa quantidade de ar ao ser inspirada. Bom, então qual que foi a variação do volume? Então eu já sei que eu quero verificar a variação de volume. Mas qual que foi a pressão no interior do pulmão? Bom, nós sabemos que a pressão inicial é de 750 milímetros de mercúrio. E isso está para 100%. Nós estamos falando que há uma redução na pressão de 0,6% sobre a pressão na qual o ar entrou dentro do pulmão. Então, de quanto foi essa redução? Então, 750 vezes 0,6 dividido por 100. Essa redução, pessoal, ela vai ser uma redução de 4,5 milímetros de mercúrio, certo? Portanto, nós podemos falar que aqui é 750 menos 4,5. Isso vai dar 745,5 milímetros de mercúrio. Bom, então eu já tenho o meu V1, o meu P1, o meu V2 e o meu P2. V2 é quem eu quero achar, certo? Bom, agora nós sabemos que a temperatura ela permaneceu constante, logo P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, 750 vezes 0,8, que é igual a P2, 745,5 vezes V2. Portanto, 600, que é igual a 745,5 vezes o meu V2. 600 dividido por 745,5 é igual a V2. Logo, nós teremos um resultado bem pequenininho, 0.
0,8042 litros, certo? Isso equivale a quem? Ao meu V2. Bom, só que o exercício perguntou qual foi a variação desse volume. Então, a variação do volume no pulmão, vamos verificar, seria o V2 menos o V1. Então, a variação de volume foi equivalente a 0,8042 menos 0,8. Logo, a minha variação de volume foi de 0,0042 litros, ou seja, 4,2 vezes 10, desloca a vírgula, 1, 2, 3, a menos 3 litros. Então, quando todo esse movimento do pulmão acontece, há uma variação de 4,2 vezes 10 a menos 3 litros, certo? E ó, a gente vê a lei sendo aplicada. Diminuiu a pressão, certo? Que ela era 750 e foi para 745,5. O que aconteceu com o volume? O mesmo, aumentou. Lei isotérmica, ou lei de Boyle. Quanto menor for a minha pressão, maior tende a ser o meu volume. Bom, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.